Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o poder libertador de Cristo. Esta lição é um estudo do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É um capítulo de vitória. Contrasta completamente com o capítulo 7, que termina com um grito de angústia, de fracasso. Já o capítulo 8 fala de liberdade, de vitória. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia mais estimulantes e de maior inspiração para quem está em Cristo. Em Cristo. Não apenas na igreja, mas em Cristo. O capítulo começa com a afirmação de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que também não há nenhuma separação para os que continuam em Cristo Jesus. Isso está nos versos 35 ao 39. A palavra-chave nesta primeira parte do capítulo é a palavra Espírito. Aparece 20 vezes. No capítulo 7 aparece apenas 4 vezes, mas no capítulo 8, 20 vezes. Sabe por quê? É que sem Espírito não existe vitória. Então vejamos o conteúdo do capítulo 8. O verso 1 diz assim, eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação significa literalmente juízo que cai sobre alguém, sentença. Mas esse juízo de Deus que cai sobre o pecado não cairá sobre você. E por que não? Porque você tem sido libertado da lei do pecado e da morte. O que a lei do pecado dizia? O que a lei do pecado é? Em que consiste? É o poder do pecado. E você está livre da lei do pecado por um simples motivo. Você já não está sob o domínio do pecado. Se ainda estivesse sob o domínio da lei, do pecado e da morte, então você estaria sob a condenação de Deus. Porque o pecado demanda juízo, morte e condenação. O castigo decorrente do pecado deveria ser executado. Mas Jesus recebeu tudo nele. Esse castigo que nos merecíamos, ele recebeu sobre ele. Deus, de certa maneira, condenou seu próprio filho para que você não fosse condenado. Essa é a afirmação do versículo 3. Veja o que diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você percebe? O juízo de Deus recaiu sobre o seu único filho, para que este juízo não tivesse que cair sobre você. Agora, querido, você não está mais condenado. Você está justificado. Se você acreditar em Jesus, você não será condenado. Não há condenação para você. Não há mais. Todos os seus pecados foram perdonados na cruz. Jesus foi castigado e condenado por seus pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seu filho, na cruz. Por isso Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando chegamos a Cristo com fé, então, somos justificados, declarados inocentes pelo juiz do universo. Isso é o que afirmam os versos 33 e 34. Veja. Quem intentará acusação contra os filhos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O assunto delicado de hoje é quem é que realmente pode desfrutar e reclamar essa maravilhosa declaração de
nenhuma condenação há. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, não há lugar mais seguro neste mundo que estar em Cristo Jesus. Os que estão nele estão salvos e seguros e já não estão correndo risco de condenação porque estão escondidos dele, atrás dele. Todas as coisas maravilhosas tratadas em Romanos 8 se aplicam unicamente àqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Os que cultivam comunhão permanente com Jesus através da oração diária, do estudo diário da Bíblia e da testificação. Vejamos agora o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra o que Paulo disse no capítulo 7, 24? A pergunta era, quem me livrará? Era um grito desesperado, quem me livrará? Agora no verso 2, Paulo diz, Cristo me libertou. Contraste, você percebe? Romanos 8, 2 menciona duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Para entender isso, pense na lei da gravidade e na lei da aerodinâmica. Veja, a lei da gravidade é uma lei natural. Diz que um objeto metálico grande e pesado no céu deve cair e se arrebentar no chão. O avião, então, seria um belo exemplo de algo que devia cair e se destroçar. Mas a lei da aerodinâmica é outra lei natural, que em alguns casos supera a lei da gravidade e permite que o grande e pesado avião permaneça no ar e não se estraçalhe no chão. Assim também é na vida espiritual. A lei do pecado e da morte me leva a cair, a fracassar, a pecar. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me capacita para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de contínua obediência. A segunda parte da lição nos leva a pensar no que a lei não pode fazer. E temos que lembrar que aqui está incluída a lei moral. Querido, por melhor que seja a lei moral, ela não tem poder para nos salvar. A lei é justa, mas não pode justificar. A lei é santa, mas não pode santificar. A lei me mostra que eu sou um pecador, mas não pode me transformar num homem santo. O espelho pode me mostrar a mancha que eu tenho, mas não pode me limpar, não pode me lavar. Mas o que a lei não pode fazer, Deus sim pode, e o faz. O que a lei não pode fazer, o Cordeiro de Deus o faz. Isso acontece porque a lei é deficiente? Não. O problema nunca esteve com a lei. O problema esteve comigo. A lei estava enferma pela carne, diz o versículo 3. Na realidade, a lei é muito poderosa. A lei preservaria a vida de uma pessoa se essa pessoa cumprisse os mandamentos o tempo todo, ao pé da letra. Só que por causa da natureza pecaminosa, ninguém pode cumprir toda a lei. Então, a que conclusão nos leva isto? De que algo anda mal, mas não com a lei. A falha não está com a lei, está comigo. Vamos agora para a terceira parte da lição. Os versículos 5 e 6 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo coloca diante de nós os dois únicos caminhos desta vida. Ou somos levados pela carne, ou seguimos o Espírito. São dois caminhos diferentes, com resultados diferentes. A vida ou a morte. Precisamos escolher em qual caminho andar. Precisamos decidir quem vai ser o nosso guia.
Existe uma batalha contínua entre o espírito e a carne e vice-versa. Essa é uma luta diária, querido. Não é uma decisão única que dura a vida toda. É uma decisão diária, tomada a cada instante, a cada momento. Agora temos os versos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante a expressão, porquanto a inclinação da carne. Significa que os pensamentos da carne são inimizade contra Deus. A carne sempre está contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Não se sujeita, diz Paulo. Ou seja, não se submete. A carne não é submissa. Pelo contrário, se rebela contra Deus, se levanta contra Deus e também contra a lei de Deus. A carne é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Agora, outra expressão interessante é, nem em verdade o pode ser. Você percebe? A carne é incapaz de submeter-se. A carne pecaminosa do homem, sua natureza pecaminosa é rebelde, não se submete. No verso 8, Paulo ensina que, por quanto estas coisas, entre aspas, em relação à carne, são assim, os que estão na carne, ou seja, os que não têm sido justificados, não podem agradar a Deus. É impossível para eles agradar a Deus. A carne nunca, jamais poderá agradar a Deus. Para a maioria das pessoas, é muito, muito difícil aceitar a verdade desse versículo. Quer dizer, alguém pode perguntar, quer dizer que tudo que eu fiz na vida antes de aceitar Jesus era inaceitável para Deus? Não lhe agradava? E efetivamente era assim. Podíamos aceitar muitas coisas como boas, retas, dignas de louvor, mas essa era uma visão particular do ser humano, uma visão sem Deus. Qual é a sugestão dos versículos 7 e 8 sobre as pessoas que possuem a mente do Espírito? Diz que essas pessoas deveriam ocupar-se do Espírito e ter a mente do Espírito, ou seja, ter uma mente espiritual. A mente espiritual é amiga de Deus, em contraste com a mente da carne. A mente espiritual está em paz com Deus. Não há guerra, não há hostilidade contra Deus, porque é submissa à lei de Deus. E sempre será. Dessa forma, os que vivem segundo o Espírito podem agradar a Deus. A Deus. A Deus.
Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o poder libertador de Cristo. Esta lição é um estudo do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É um capítulo de vitória. Contrasta completamente com o capítulo 7, que termina com um grito de angústia, de fracasso. Já o capítulo 8 fala de liberdade, de vitória. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia mais estimulantes e de maior inspiração para quem está em Cristo. Em Cristo. Não apenas na igreja, mas em Cristo. O capítulo começa com a afirmação de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que também não há nenhuma separação para os que continuam em Cristo Jesus. Isso está nos versos 35 ao 39. A palavra-chave nesta primeira parte do capítulo é a palavra Espírito. Aparece 20 vezes. No capítulo 7 aparece apenas 4 vezes, mas no capítulo 8, 20 vezes. Sabe por quê? É que sem Espírito não existe vitória. Então vejamos o conteúdo do capítulo 8. O verso 1 diz assim, eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação significa literalmente juízo que cai sobre alguém, sentença. Mas esse juízo de Deus que cai sobre o pecado não cairá sobre você. E por que não? Porque você tem sido libertado da lei do pecado e da morte. O que a lei do pecado dizia? O que a lei do pecado é? Em que consiste? É o poder do pecado. E você está livre da lei do pecado por um simples motivo. Você já não está sob o domínio do pecado. Se ainda estivesse sob o domínio da lei, do pecado e da morte, então você estaria sob a condenação de Deus. Porque o pecado demanda juízo, morte e condenação. O castigo decorrente do pecado deveria ser executado. Mas Jesus recebeu tudo nele. Esse castigo que nos merecíamos, ele recebeu sobre ele. Deus, de certa maneira, condenou seu próprio filho para que você não fosse condenado. Essa é a afirmação do versículo 3. Veja o que diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você percebe? O juízo de Deus recaiu sobre o seu único filho, para que este juízo não tivesse que cair sobre você. Agora, querido, você não está mais condenado. Você está justificado. Se você acreditar em Jesus, você não será condenado. Não há condenação para você, não há mais. Todos os seus pecados foram perdonados na cruz. Jesus foi castigado e condenado por seus pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seu filho, na cruz. Por isso Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando chegamos a Cristo com fé, então somos justificados, declarados inocentes pelo juiz do universo. Isso é o que afirmam os versos 33 e 34. Veja. Quem intentará acusação contra os filhos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O assunto delicado de hoje é quem
é que realmente pode desfrutar e reclamar essa maravilhosa declaração de nenhuma condenação. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, não há lugar mais seguro neste mundo que estar em Cristo Jesus. Os que estão nele estão salvos e seguros e já não estão correndo risco de condenação porque estão escondidos dele, atrás dele. Todas as coisas maravilhosas tratadas em Romanos 8 se aplicam unicamente àqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Os que cultivam comunhão permanente com Jesus através da oração diária, do estudo diário da Bíblia e da testificação. Vejamos agora o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra o que Paulo disse no capítulo 7, 24? A pergunta era, quem me livrará? Era um grito desesperado, quem me livrará? Agora no verso 2, Paulo diz, Cristo me libertou. Contraste, você percebe? Romanos 8, 2 menciona duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Para entender isso, pense na lei da gravidade e na lei da aerodinâmica. Veja, a lei da gravidade é uma lei natural. Diz que um objeto metálico grande e pesado no céu deve cair e se arrebentar no chão. O avião, então, seria um belo exemplo de algo que devia cair e se destroçar. Mas a lei da aerodinâmica é outra lei natural, que em alguns casos supera a lei da gravidade e permite que o grande e pesado avião permaneça no ar e não se estraçalhe no chão. Assim também é na vida espiritual. A lei do pecado e da morte me leva a cair, a fracassar, a pecar. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me capacita para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de contínua obediência. A segunda parte da lição nos leva a pensar no que a lei não pode fazer. E temos que lembrar que aqui está incluída a lei moral. Querido, por melhor que seja a lei moral, ela não tem poder para nos salvar. A lei é justa, mas não pode justificar. A lei é santa, mas não pode santificar. A lei me mostra que eu sou um pecador, mas não pode me transformar num homem santo. O espelho pode me mostrar a mancha que eu tenho, mas não pode me limpar, não pode me lavar. Mas o que a lei não pode fazer, Deus sim pode, e o faz. O que a lei não pode fazer, o Cordeiro de Deus o faz. Isso acontece porque a lei é deficiente? Não. O problema nunca esteve com a lei. O problema esteve comigo. A lei estava enferma pela carne, diz o versículo 3. Na realidade, a lei é muito poderosa. A lei preservaria a vida de uma pessoa se essa pessoa cumprisse os mandamentos o tempo todo, ao pé da letra. Só que por causa da natureza pecaminosa, ninguém pode cumprir toda a lei. Então, a que conclusão nos leva isto? De que algo anda mal, mas não com a lei. A falha não está com a lei, está comigo. Vamos agora para a terceira parte da lição. Os versículos 5 e 6 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo coloca diante de nós os dois únicos caminhos desta vida. Ou somos levados pela carne, ou seguimos o Espírito. São dois caminhos diferentes, com resultados diferentes. A vida ou a morte. Precisamos escolher em qual caminho andar.
precisamos decidir quem vai ser o nosso guia. Existe uma batalha contínua entre o espírito e a carne e vice-versa. Essa é uma luta diária, querido. Não é uma decisão única que dura a vida toda. É uma decisão diária, tomada a cada instante, a cada momento. Agora temos os versos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante a expressão, porquanto a inclinação da carne. Significa que os pensamentos da carne são inimizade contra Deus. A carne sempre está contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Não se sujeita, diz Paulo. Ou seja, não se submete. A carne não é submissa. Pelo contrário, se rebela contra Deus, se levanta contra Deus e também contra a lei de Deus. A carne é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Agora, outra expressão interessante é, nem em verdade o pode ser. Você percebe? A carne é incapaz de submeter-se. A carne pecaminosa do homem, sua natureza pecaminosa é rebelde, não se submete. No verso 8, Paulo ensina que, por quanto estas coisas, entre aspas, em relação à carne, são assim, os que estão na carne, ou seja, os que não têm sido justificados, não podem agradar a Deus. É impossível para eles agradar a Deus. A carne nunca, jamais poderá agradar a Deus. Para a maioria das pessoas, é muito, muito difícil aceitar a verdade desse versículo. Quer dizer, alguém pode perguntar, quer dizer que tudo o que eu fiz na vida antes de aceitar Jesus era inaceitável para Deus? Não lhe agradava? E efetivamente era assim. Podíamos aceitar muitas coisas como boas, retas, dignas de louvor, mas essa era uma visão particular do ser humano, uma visão sem Deus. Qual é a sugestão dos versículos 7 e 8 sobre as pessoas que possuem a mente do Espírito? Diz que essas pessoas deveriam ocupar-se do Espírito e ter a mente do Espírito, ou seja, ter uma mente espiritual. A mente espiritual é amiga de Deus, em contraste com a mente da carne. A mente espiritual está em paz com Deus. Não há guerra, não há hostilidade contra Deus, porque é submissa à lei de Deus. E sempre será. Dessa forma, os que vivem segundo o Espírito podem